A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa quarta videoaula, quarta e última videoaula aqui da nossa matéria de Cristologia, nossa quarta matéria, tá bom? Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho acerca aí da página de número 4 que vocês têm aí na sua apostila. Pega a sua apostila, pegue também a sua Bíblia em mãos e vamos iniciar. Lá no item de número 14, nós podemos ver que a epígrafe diz Filho do Homem. O que é essa expressão Filho do Homem? Bom, essa expressão Filho do Homem é usada para Cristo por causa da sua denegação que ele veio exercer na terra, como homem. Então a expressão Filho do Homem é uma divindade se auto-encarnando para ser homem agora, usando a sua mortalidade, as suas dificuldades humanas, usando toda a sua razão humana agora, vivendo como homem agora. Então, a expressão Filho do Homem nada mais é do que a expressão de que um Deus agora é totalmente humano nesse período que Jesus passou nessa terra. E há três fases importantes dessa expressão Filho do Homem para classificá-lo como Filho do Homem. A primeira expressão é a vida eterna. A segunda expressão é o sofrimento expiatório. E a terceira expressão é a exaltação e domínio de Cristo. A primeira expressão, que é a vida terrena, ou a primeira fase, nós vemos no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João e algo que se passa em Atos dos Apóstolos. O que nós vemos? Mateus, Marcos, Lucas e João, nós já aprendemos isso em biologia. Sabemos que esses 4 livros, que são os evangelhos, eles têm o nome de livros sinóticos, ou seja, são livros que a palavra sinótico quer dizer apontar para a mesma direção. Então são livros que vão descrever o nascimento de Cristo, são livros que vão descrever o crescimento de Jesus, o desenvolvimento da sua vida, vão falar do desenvolvimento também do seu ministério aqui na terra, da sua morte de cruz e da sua ressurreição. Quando nós falamos também sobre o sofrimento do expiatório, ou seja, a segunda fase, nada mais é do que Cristo sofrendo esse sofrimento expiatório, ou seja, sofrendo pelos nossos pecados, tá? Então Jesus, ele foi o expiatório, foi aquele que sofreu pelos nossos pecados. A terceira fase, então, é a exaltação e domínio de Cristo, ou seja, ele foi exaltado após a sua morte. A Bíblia nos diz que após Jesus ter sofrido sua morte de cruz, agora ele ressuscita ao terceiro dia. Então, ao terceiro dia, há uma grande exaltação na vida de Cristo pela sua ressurreição. E essa ressurreição é que traz a dominação, é que traz o poder e a glória de um Deus divinamente como deidade, como divino, num corpo agora totalmente de um esplendor aí de um Deus, tá? E um ponto muito importante que nós precisamos enfatizar nessa aula é que nessa terceira fase que nós vemos aqui na nossa apostila, nós vemos que ele passou de uma fase de Deus para uma fase de homem, tá? Para que depois viesse vir a ressurreição. E essa fase é chamada de encarnação, tá? Então eu quero explicar para vocês o que é encarnação e reencarnação de Allan Kardec. O que é encarnação? Encarnação é o que aconteceu com Cristo. A encarnação é quando um Deus, ele se encarna e resolve viver como um homem,
tá? Como Cristo fez. Ele encarnou humanamente. Então Cristo, ele teve essa encarnação, essa escolha de encarnar, né, que é o ato da deidade, é o ato do Deus se transformar, nascer como homem, tá? Então ele teve esse ato, e esse ato se chama encarnação. E o segundo é o reencarnação. Nós vemos que encarnação de Cristo como homem, nós vemos referências na Bíblia, né? Mas a reencarnação, que eu quero dizer para vocês, a reencarnação, ela é nada mais que driblar a morte. Então, a reencarnação nada mais é que um indivíduo, o homem, morrer e reencarnar em outra pessoa, em reencarnar de uma outra forma, em reencarnar como até um animal, que muitos acreditam que a vida passada foi um animal, essa vida é humano, a próxima vida só Deus sabe o que vai ser. Então, a reencarnação, ela vem do espiritismo, tá? Essa ideia de reencarnação, ela não é bíblica, ela vem do espiritismo, tá? Então, o espiritismo de um homem por nome de Allan Kardec, tá? Allan Kardec, ele na verdade, ele acreditava ser reencarnado, tá? de um outro poeta aí francês. Então, ele que inventou essa reencarnação. Ele acreditava ser reencarnado de alguém. Então, praticando a mesa branca, o espiritismo, enfim, ele aplica essa ideia aonde que agora essa religião de espiritismo vai acreditar, né, e ter fundamentos aí na base de Allan Kardec, nessa base de reencarnação. Então nós podemos ver que para você o espiritismo, enfim, quando ele produz, ou ele faz, ou ele enfatiza essa ideia de reencarnação, nós podemos ver que eles estão falando de mediunidade, de médiuns. E no livro de Levíticos, capítulo 19, no versículo 31, Deus abomina essa mediunidade, esse colapso de achar que consegue conversar com pessoas que já morreram, né, com outros espíritos, né? Deus abomina isso. Então, ou seja, toda essa ideia de reencarnação é uma ideia totalmente errada, segundo a palavra de Deus, tá? Segundo a palavra do Senhor. Tá? E como então, após tudo isso, nós vamos ver também a fecundação do homem e a fecundação de Cristo. Tá? Hoje nós não vamos usar muito a luz. Quero que você preste muito bem atenção no que eu estou falando para você. Há dois tipos de fecundação nesse tempo que nós vamos falar. O primeiro tipo de fecundação é chamado de riloplasmático. E o segundo, bioplasmático. O que é riloplasmático? Riloplasmático, a palavra rilo ou rile vem do grego, quer dizer matéria. E plasmático quer dizer formar. E a palavra bioplasmático, a palavra bio quer dizer vida, que vem do grego, e plasmático, formar. Então, Cristo, ele veio do riloplasmático. Ou seja, ele veio do bioplasmático. Porque o bioplasmático é a vida gerando vida. Então, o ato para ser concebido Cristo foi o que o Espírito Santo fez com Maria. Então, para que Cristo viesse a nascer, esse ato de fecundação é chamado de bioplasmático, né? Então, esse ato é porque a vida que é bio, em grego, está gerando a vida, sem
ter o ato de fecundação humana. Então, Deus teve a brilhante ideia de colocar apenas a semente já gerada de vida dentro de Maria, do que o riloplasmático, que é o ato sexual humano, de um homem fecundar a mulher. Então, aí duas possibilidades. Primeira possibilidade, a de vida gerar vida por bioplasmático. Essa possibilidade é a possibilidade totalmente divina e não humana, porque não precisa do homem. Por isso, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que a semente da mulher, quem tem semente não é mulher. Mulher não tem semente, quem tem semente é o homem. É o homem que gera a semente para ser implantado na mulher. Então, para que o homem não venha se vangloriar de que dele saiu a semente da divina geração de Cristo, ou seja, a semente do Messias, então houve-se essa grande ideia de Deus de fazer a própria vida gerar a vida, ou seja, o próprio Espírito Santo colocar uma semente já gerada, fecundada de vida dentro de Maria. Então, esses dois atos são os atos de riloplasmático, que quer dizer o ato de fecundação humana, e bioplasmático, que é o ato de fecundação divina, tá? Que foi o que acontece com Maria. Tá? Meus irmãos, nós vamos agora aqui ao item de número 15. Você vai perceber que vai falar dos propósitos de vida de Cristo, vai falar da formação do modelo, vai falar do que ele veio fazer, que ele veio destruir o pecado, vai falar do modelo de vida que ele veio ser exemplo, vai falar que ele veio formar toda uma classe social. Nós temos também no item 16, que vai falar de Cristo, vai falar das profecias e dos cumprimentos. A partir do item de número 16, nós vamos dar um pulo, porque eu achei importante pôr isso na nossa apostila, mas isso é de total interesse de leitura também do aluno. Por quê? Porque vai falar dos cumprimentos das profecias de Cristo. Então isso não necessariamente nós precisamos estar falando, por conta que nós teríamos que enfatizar e falar de cada um, enfim. Então nós temos as denotações marcadas aqui, tá? Desde o primeiro milagre até o último milagre bíblico de Jesus que ele fez. Tá? Então, nós já vamos pular para a página de número 11 e 12, que são as minhas últimas páginas. Na página de número 11, nós vamos ver que vai falar sobre os atributos da Trindade: onipotência, onipresença, onisciência, Deus Criador, Deus Eterno, eternidade, santidade, santificação, Salvador, e os três em um. Tá? Isso. Mas o que vai nos enfatizar nessa aula, o ápice dessa aula que eu quero passar para vocês, na nossa última página da nossa apostila, são as últimas horas e lugares que Cristo passou, tá? Antes de nós terminarmos essa aula. Bom, quais foram os lugares que Jesus passou? Quais foram, o que aconteceu nesses lugares? O primeiro lugar que Jesus passa é o cenáculo da última ceia. A palavra cenáculo vem do latim, que quer dizer sala de jantar. Então, a última ceia de Cristo, ele foi num cenáculo, numa sala de jantar, onde tinha os móveis da sala de jantar, enfim. Ali é onde estava iniciando já os primeiros lugares, né? Era o primeiro lugar, era o primeiro início, o primeiro lugar onde Jesus ia passar para iniciar aí as suas últimas horas de vida. Ali Jesus faz toda a ceia, anuncia
quem vai ser o traidor. Ele fala o grande ápice, na realidade, que nós precisamos e necessitamos comer do pão, que é o corpo, tomar do cálice, que é o teu sangue. Então ali há uma grande cerimônia. Segundo lugar, ao Getsemane, onde o seu suor, ele soa sangue. Então o seu suor é convertido em sangue. Foi ali onde também que Judas o traiu, com um beijo, enfim. Então nesse lugar, a palavra Getsemane quer dizer prensa de óleo. Então nesse lugar você vê que ele já tem um clima de peso com esse nome. Por quê? Porque quer dizer prensa de óleo. Ou seja, nesse momento nós podemos ter a ideia enfatizada que Jesus estava sendo prensado, por isso seu suor saiu, se esvaiu em sangue. Tá? Então, o segundo lugar foi o Getsemane, onde Jesus suou sangue. Tá bom? Terceiro lugar foi o palácio de Ananias e Caifás, onde interrogaram Jesus. Quarto lugar foi o Sinédrio, onde julgaram Jesus. Quinto lugar foi levado a Pôncio Pilatos, numa cidade, na fortaleza chamada Fortaleza de Antônia. Sexto lugar foi levado a Herodes. Sétimo lugar, devolvido a Pôncio Pilatos, condenado e chicoteado com 40 chibatadas. E oitavo lugar, ele foi à cruz do Calvário, no Gólgota. Tá? Quais são os aspectos ilegais que aconteceram? Essas foram as últimas horas de Jesus. Passou por esses lugares. Mas alguns aspectos que não, segundo a lei, segundo o costume, não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Primeiro, não podia ser ninguém julgado no palácio. Nós vemos que ele foi levado para o palácio de Anás e Caifás, e lá interrogaram Jesus. Foi levado a Pôncio Pilatos, a Herodes, e devolvido a Pôncio Pilatos, todos nos palácios. E pela lei não poderia ninguém ser julgado no palácio. Não era no palácio que se tinha um julgamento. Aí já está o nosso primeiro aspecto ilegal. Então havia um grande propósito na vida de Cristo. Eles queriam muito acabar com a vida de Cristo. Então esse aspecto ilegal, você vai ter uma ideia que na realidade ele não poderia nem ser julgado nesse dia, nem ser julgado num palácio. Segundo, ele não podia ser julgado ninguém na véspera de sábado. Então nesse dia, que era sexta-feira, Jesus não poderia ser julgado. Não tinha julgamento na sexta-feira, porque começava então o recolhimento de guardar o sábado, de guardar a lei. Né? Então não poderia ninguém ser julgado na véspera, porque a lei era julgar em um dia e no próximo dia já dar a sentença. Então, eles não poderiam julgar Jesus na véspera de sábado. Primeiro, porque teria que já começar a ter o respaldo para guardar o sábado. E segundo, que o julgamento teria que ser no sábado. No sábado também não pode ter julgamento. No nosso terceiro aqui, nós vamos ver o terceiro aspecto, que a sentença só poderia acontecer no dia seguinte do julgamento, mas era sábado. Então sábado não poderia ter julgamento. Sábado não poderia ter não poderia ter nenhum julgamento, não poderia ter nenhuma sentença, não poderia, mas aconteceu. Então são aspectos chamados de aspectos ilegais que aconteceram na vida de Cristo, infelizmente. Então tudo isso não poderia o quê? Ter acontecido. Nós vamos ver que também as testemunhas não estavam de comum acordo. Ou seja, por onde Jesus passou, por Pôncio Pilatos, por Herodes, voltou a Pôncio Pilatos, também passou lá pelo palácio de Anás e Caifás,
esse jogo. Primeiro Anás e Caifás, lá no palácio. Depois foi para Pôncio Pilatos. Depois foi para Herodes. E depois foi para Pôncio Pilatos de novo. Então isso é uma condição clara que não tem concordância. Levaram lá para Anás e Caifás e falaram: poxa, a gente não tem o que condenar esse homem. Então pronto, leva lá para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos diz: também não tem o que fazer, não tem o que condenar. Leva para Herodes. Herodes fala: também não tem o que condenar. Volta para Pôncio Pilatos. Então você vê que essas testemunhas que estão julgando Jesus nesse momento, Anás e Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes, você vê que eles não têm argumento e não estão concordando, né? Trouxeram Jesus lá, mas o que esse homem veio fazer aqui? Ele é condenado. Não, para mim ele não está condenado, então já não tem uma concordância. Então, se não há concordância de testemunhas, o que acontece? Não poderia ser julgado, porque não tinha uma concordância, não tinha prova suficiente de julgar, de levar alguém à morte, de dar uma sentença para alguém. Mas mesmo assim, mesmo sem essa concordância, o que aconteceu? Jesus foi julgado. Então não haveria de maneira nenhuma poder ter um julgamento sem as testemunhas estarem de concordância. Segundo, nós vamos falar aqui sobre o abandono de Deus. Por que Deus abandonou Jesus nesse momento? Quando, no momento de morte de cruz, Jesus diz Pai, e ele vê Deus de costas. Esse ato é por conta que todo aquele que é morto com morte de cruz é considerado amaldiçoado. E amaldiçoado vem do pecado. Então, automaticamente, Jesus estava sendo morto, ou seja, se tornando amaldiçoado por nós que somos maldições, por nós que somos amaldiçoados por causa do pecado. Então, Jesus estava se fazendo amaldiçoado e Deus não poderia compactuar com o pecado ou com a maldição. É por isso que nesse momento Deus vira as costas, por causa dessa cerimônia, dessa cerimônia que estava acontecendo por conta dessa maldição. Tá? Não é porque Deus quis esnobar Jesus, não porque Deus não queria mais, rejeitou o filho. Não, é só por causa da condição desse ato, né, de Jesus se tornar maldito. A Bíblia diz que o que faz acepção entre Deus e o homem é o pecado. Então naquele momento havia uma acepção, porque Jesus se fez o pecador. Nesse momento ele se fez pecador, ele se fez amaldiçoado para tirar nossas maldições, né? Ele se fez maldito. Então Deus não poderia compactuar aí nesse momento, tá? Nós vamos ver também a última bebida de Cristo, ou seja, há dois vinhos ou vinagres que são oferecidos. O primeiro é oferecido um vinho com uma mistura de mirra, que vai entorpecer quem for morrer com morte de cruz, por causa que estão pregados seus pés e mãos. Então, com isso, para que o indivíduo não venha sentir muita dor, então é lhe dado um vinho com mirra. Esse é o primeiro vinho que Jesus rejeitou, por causa da fermentação, por conta que não poderia, o corpo de Jesus era santo, então o fermento na Bíblia é o ato de pecado. Tá? E para deixar um vinho fermentar, o vinho, para chegar num ponto de fermentação, ele teria que chegar num ponto onde ele se estragava, para depois começar o processo chamado processo de fermentação. Então, para isso, o fermento na Bíblia é tido como pecado. Então, por isso, Jesus
não toma, porque ele não precisa se entorpecer. Então ele sentiu todas as feridas, cravos nas mãos, cravos nos pés, enfim. E aí o segundo, que é dado com uma esponja de vinagre à sua boca, ele é um vinho totalmente ali fermentado e concentrado. Então esse vinho, esse vinagre concentrado, ele representa o quê? Ele representa o pecado. Então quando colocam na boca de Jesus, que ele pede água, e encostam na boca, então Jesus como, ali nesse momento, Jesus está cumprindo-se a palavra que ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Então no momento que Jesus estava experimentando aquele vinho, aquele vinagre, era o ato de Jesus estar tomando sobre ele todo o nosso pecado e todo o nosso jugo. Tá? E para a gente encerrar, no Salmo de número 22, no versículo 12, versículo 13, há uma grande cerimônia demoníaca nesse Salmo, em respeito aí ao que estava acontecendo. Ou seja, é uma alusão já no Salmo de número 22, versículo 12, versículo 13. Você vai ver, você vai estar lendo aí, e você vai ver que está falando do que acontece, dessa alusão ao que estava acontecendo nesse momento. Uma grande comemoração demoníaca, né? Pelo ato da crucificação, mas logo ao terceiro dia Jesus ressuscita e cumpre-se o plano de salvação.